paz do Senhor Jesus! Como é que os irmãos estão, os professores, as professoras? Que Deus abençoe vocês neste dia. Nós vamos começar hoje mais uma série de subsídios da nossa aula dos pré-adolescentes, da nossa revista, com o tema Sábios Conselhos de Provérbios para o Pré-Adolescente Cristão. Eu sou a professora Jéssica, sou professora dessa sala dos pré-adolescentes aqui na nossa Igreja da Assembleia de Deus, em Brasília. E espero que nesse trimestre possamos ter alunos abençoados, aulas abençoadas e que possamos ter aqui uma caminhada de grande refrigério em Deus. Vamos fazer nossa oração? Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por mais esse momento, Pai amado, que nós temos de aprender mais de Ti, Pai amado, por esse momento que nós temos, Senhor Jesus Cristo, para aprender as Tuas maravilhas e passar para os nossos alunos. Abençoe cada professor que está estudando, abençoe cada professor que está assistindo, Senhor Jesus Cristo, abençoe os alunos de cada professor e que possamos, Senhor Jesus, ver grandes milagres, grandes maravilhas na vida dos nossos alunos através das nossas aulas. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar hoje com a lição número 1. A lição que tem por título, O Bom Conselho dos Pais. Nós vamos ler aqui, como já lido, o tema desta revista é Sábios Conselhos de Provérbios para o Pré-Adolescente Cristão. E aqui nós vamos ter 3 lições. A primeira é de hoje, o bom conselho dos pais. Depois nós vamos ter sobre as falsas amizades, a sabedoria e o temor do Senhor, a importância da disciplina, aprendendo em família, preservando boas amizades, fuja das tentações, diga não à preguiça, diga não à mentira, o cuidado com as palavras, o perigo da inveja, o valor da humildade, a recompensa para fazer o que é certo. Então, será uma revista que será falada sobre, provérbios e sobre bom conselho dos pais, falsas amizades. Vão ter vários alertas, Provérbios é um livro de conselhos e conselho é um alerta para a nossa vida. Então, lembrando que a gente está dando aula para os pré-adolescentes. Então, os pré-adolescentes são crianças que estão saindo ali da fase de criança e estão entrando na adolescência. Então, ele está ali no intermédio. Então, nessa revista, nessas aulas, nós temos que ter aulas, na prática ali, que é brincadeiras, e temos que ter aula na teoria. A gente não pode ficar só na teoria, só falar ali e não falar e não ter brincadeiras sobre o que foi falar. Então, vamos começar. Eu trouxe aqui uma placa de EVA, mas você pode fazer com uma folha de A3 e aí você pode colocar o nome dos seus alunos. Você pode fazer em casa, mas a ideia, seria bom que você fizesse com seus alunos na sua primeira aula. Ou seja, escolhi um aluno para colocar a frequência, ou cada aluno escreveria. Um aluno escrevia F, outro R, outro E, e assim seguia no frequência. Ou chamada dos seus alunos, você escolheria um nome aí, para você colocar aqui. E aqui, o nome dos seus alunos. Então, cada um você escrevia. Pode escrever na placa, ou você pode levar aqueles papeizinhos que tem já a cola, ou você pode imprimir na sua casa, eles só pintam. Porque, lembrando, eles são crianças que estão indo para a adolescência, então eles são pré-adolescentes, então eles têm um pouquinho ali do criança e ainda tem um pouquinho ali da adolescência. Então, eles podem pintar, ou eles podem escrever com o nome deles, pode escrever aqui com caneta preta, caneta azul escuro, No caso, a minha aqui, que eu trouxe azul. Mas você pode ter uma placa aí de qualquer outra cor, ou também rosa para as meninas, azul para os meninos, ou de qualquer outra cor, para você diferenciar, se você quiser. E aí você vai colocando aqui, Então, a chamada ou frequência, o nome dos seus alunos e quem decorou. A nossa Bíblia diz, que é: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Essa Bíblia é o que a Bíblia diz. É o nosso texto áureo. Então, quem decorou esse texto áureo, quem respondeu as 2 questões,
São 2 questões para responder. Aqui, marcar X, essa aqui para escrever e essa aqui é refletindo. Que você faz uma reflexão na sua aula. Então, meu aluno trouxe a revista, meu aluno decorou, meu aluno trouxe a Bíblia, porque é muito importante a gente manusear a Bíblia. Então, meu aluno decorou, meu aluno fez atividade, meu aluno trouxe a Bíblia e trouxe a revista. Ele aí tem 4 pontos, né? E aí você pode colocar. Então, você colocou a frequência, colocou os nomes, aí você pode colocar uma estrela para quem fez os 4 pontos, uma bola só para quem fez 3 pontos, ou 2 pontos, você coloca ali uma outra imagem, ou você decide com eles, não, só vai estar aqui, a gente só vai colar o adesivo aqui quem fez os 4. Quem fez 3 ou 2 não vai ganhar. Para no final do trimestre, dessas 13 lições, quem tiver mais o adesivo que você decidiu, ganhar alguma coisa. Você fala, olha, vai ganhar uma caixa de chocolate, vai ganhar um lanche, né, no McDonald's, no Girafas, que as crianças gostam, vai ganhar um brinquedo. Você vê aí o que você vai fazer, porque você tem que cativar o seu aluno nessa primeira aula, né? Você tem que fazer com que esse aluno queira ficar nesses 3 meses, nesse trimestre. Então, você já vem com isso. E aí, nós temos o devocional. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e sábado. Como eu falei já no trimestre passado, a ideia é de fazer um WhatsApp. Então, se você ainda não fez ou você está assistindo essa aula, primeiro faça um WhatsApp com os pais dos seus alunos, com seus alunos também e os pais ali junto, e coloca. Quem já leu o devocional de hoje? Entendeu o quê? Ou você pode pedir também assim, olha, para esse domingo atividade extra, quem que leu? Qual o devocional que você mais gostou? Ou qual o dia? Eu gostei do dia de quarta-feira porque falou sobre isso, isso e isso. Para você ver que seu aluno leu e também incentivá-lo a ler. Nossos alunos precisam ler a Bíblia, nossos alunos precisam abrir a Bíblia. Então, nós vamos começar a nossa aula. Então, já foi falado que a nossa lição é o bom conselho dos pais, e ele começa falando, conhecendo mais de Deus. Aí aqui ele vai fazer uma introdução para o nosso pré-adolescente, para o nosso aluno. A paz do Senhor, estamos iniciando o 4º trimestre de estudos com a nova revista. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Isso é sobre os sábios conselhos de Salomão encontrados no livro de Provérbios que você estudará nesse trimestre. Aí você pode ler como eu li aqui. Olha, olha que coisa boa. Nós vamos falar sobre a falsa amizade. Será que você tem um amigo que é falso com você? Preservando as boas amizades. Vamos identificar quem é o falso, quem é o bom amigo? Diga não, mentira. Não vamos mentir mais. Vamos identificar quem tá mentindo, quem tá falando a verdade? Aí você vai falando ali com o seu aluno. Tópico 1. Dizem se o conselho fosse bom, ninguém daria de graça. É o tópico A. Bom conselho não tem preço. Aqui ele vai falando, ele tem o tópico 1, se o conselho fosse bom, e aí vem 3 tópicos dentro dele, né, subtópicos. A. O bom conselho não tem preço. B. Guardando-se dos maus conselhos. C. Deus tem o melhor conselho. O bom conselho dos pais. Ouvir conselhos é fundamental para alcançar uma vida vitoriosa. Deus tem os melhores conselhos para os seus servos. Provérbios 1 ao 6. Então, você pode pedir para um aluno ler ou vários alunos lerem. Primeiro vai ser você aqui da frente, o segundo vai ser ali de trás. Quem quer ler? E aí, começa. Bom conselho não tem preço. Se conselho fosse bom, ninguém daria de graça. Ou seja, aqui tá falando que se conselho fosse bom, era algo para ser vendido e não de graça. E a revista chama a atenção que é muito perigoso a gente pensar assim, né? Nossos alunos pensarem assim. Porque nós, professores, estamos dando bons conselhos, nossos pastores dão bons conselhos. E aqui a lição vai trazer sobre os pais. Os pais vão dar bons conselhos para os filhos. Então, para os filhos entenderem que o conselho que nós damos, todo esse ambiente que este aluno existe, que esse aluno está inserido, vai dar bons conselhos para ele. Pensar assim é muito perigoso, pois nem tudo que é bom deve ter um alto custo para ser adquirido. E foi gratuitamente que Salomão, filho de Davi e rei de Israel,
recebeu a sabedoria de Deus. Então, ele recebeu a sabedoria de Deus e passou para nós no livro de Provérbios. B. Guardando-se dos maus conselhos. Salomão foi um grande sábio e excelente conselheiro. Seus conselhos foram muito importantes para orientar o povo de Israel durante seu reinado e atualmente podem nos ajudar. Ou seja, ele ajudou lá no tempo, lá atrás do povo de Israel, mas o livro dele é muito importante para nós nos dias atuais. É um livro muito bom para ser lido com os adolescentes. Você pode ler com os seus adolescentes esse livro de Provérbios durante essas 13 lições, porque são 13 domingos, porém são 7 dias a cada dia chegar domingo. Então você pode fazer uma atividade extra para ler esse livro muito importante para as nossas crianças. É preciso ter cuidado, pois nem todas as pessoas possuem experiência de vida ou inspiração do Senhor para aconselhar um pré-adolescente. Ou seja, a gente tem que ensinar esse pré-adolescente a avaliar quem está dando conselho, sobre qual é o conselho e quem é que está falando o conselho. Então, nós temos que alertar o nosso adolescente para ele avaliar. Um amigo, esse amigo é crente? Esse amigo vai aonde? Esse amigo como é que ele é? Ele falta aula? Ele vai na aula? Ele presta atenção? Ele fica conversando? Deus tem o melhor conselho. Os melhores conselhos são aqueles baseados nos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, é importante ouvir os conselhos, praticá-los, tornando-se indispensável para obter uma vida vitoriosa em Cristo. E aí, aqui na revista, ele vai dar várias referências. Então, eu trouxe essa aqui, é uma agenda, um caderno, você pode fazer num caderno. Aqui, no meu caso, é uma agenda. Mas você pode fazer num caderno. E aqui fala sobre Provérbios 4:3, Provérbios 12, 2 Timóteo. Mas aí, como nós estamos dando ênfase a esse livro de Provérbios, você pode colocar aqui Bíblia, né? Encapar essa agenda, esse caderno, colocar Bíblia, ou você pode escrever Provérbios, ou você pode escrever quarto trimestre, você pode colocar o que você quiser. E aí você vai abrir e vai falar, olha, quem vai ler esse Provérbios aqui dessa referência, Provérbios 4:13? Ah, aí o aluno, então venha ler. E aí esse aluno lê na Bíblia e você traz todos os provérbios que você vai querer que os alunos leiam, que você vai ler nessa sala, nessa aula. Você vai trazer impresso e eles vão colar aqui. Então, por exemplo, se hoje era Provérbios 12, 5, 6, aí você vem, deixa aberto na mesa e o aluno cola. O aluno que vai fazer você não vai colar pelo aluno, o aluno que vai colar. Aí você pede para esse aluno ler de novo, para ficar bem fixado na memória desse aluno. E você deixa lá na sua sala, né? Se você tiver um armário, se você não tiver um armário, deixa onde você guarda as coisas da sua aula. Porque toda lição você vai dizer, agora vamos colar, para no final, na 13ª lição, você ver, nossa, olha o quanto a gente aprendeu, quantos provérbios nós lemos. Agora vamos aqui, tópico 2. Meus pais sabem o que é melhor para mim. Letra A. Os pais têm experiência de vida. Letra B. Os pais têm os melhores conselhos. Letra C. Deus também usa pessoas sábias para aconselhar. Então vamos lá, no A. Os pais têm experiência de vida. Os pais possuem experiência que lhes atribui significativa sabedoria e recebem de Deus autoridade para aconselhar seus filhos. Eles amam seus filhos e são incumbidos de instruí-los no caminho em que devem andar. Ou seja, você vai dizer para o seu aluno que os pais dele têm experiência de vida, os pais dele já passaram pela fase da adolescência, do pré-adolescente, já sabem mais ou menos o que acontece. Claro que cada geração é uma geração, então com certeza na geração dos pais dos nossos pré-adolescentes, quando eles eram pré-adolescentes, com certeza não existia celular, na maioria deles. O computador era aquele computador que não era de monitor plano, era um monitor grande. Há diferenças de gerações e gerações. Porém, o conselho é o mesmo. Nós estamos vendo Provérbios que foi falado há muitos anos atrás, que
que a gente usa hoje, porque são conselhos sábios, são conselhos que é o que a gente quer, o que acontece no dia a dia. A gente vai ali em Provérbios e lê e entende. Os pais têm os melhores conselhos. Nenhum pai que ama seu filho dará um conselho que o prejudique quando este lhe pedir ajuda. E quando aquelas pessoas que não podem se aconselhar com seus pais, por alguma razão, o pai tá longe, o pai tá trabalhando, o pai tem seu celular, né? Tem várias questões. O Senhor tem maneiras especiais de mostrá-los. E aí a gente vem pro tópico C. Deus também usa pessoas sábias para aconselhar. E você vai ter que deixar claro pro seu adolescente, pro seu pré-adolescente, que Deus está com ele a cada passo. Deus está com você e pode preparar alguém para ajudar. Quem que Deus pode preparar? Nós somos professores. Eles podem falar com a gente, eles têm que ter liberdade para falar com seus professores, com os seus pastores, com os seus líderes do departamento de adolescente, na sua igreja. Então, por quê? O que nós temos que fazer como professores? Nós temos que falar, né? Então, ele vai trazer uma queixa dele, ele vai trazer uma dúvida, ele vai trazer uma necessidade e a gente vai falar assim, olha, querido adolescente, nós vamos conversar com o pastor, nós vamos conversar com a coordenadora da IBD, nós vamos conversar com o líder da IBD pra gente tentar entender. Se você não sabe qual conselho dar, porque às vezes, né, tem queixas que a gente ainda não sabe muito bem, então a gente tem que pedir para alguém. Então vamos conversar com o pastor, vamos conversar com a liderança, eles certamente vão ter algo, né? Vou orar por você. Olha, eu não sei, realmente é uma situação complicada, mas eu vou orar junto contigo. Deus vai abençoar, Deus vai dar a resposta e assim você cria confiança com o seu pré-adolescente. Honrar os pais é uma questão de obediência a Deus. Nesse tópico C, você tem que falar, olha, eu sou professora, eu sou professor, vocês podem confiar em mim. Os pastores, falar sobre os pastores da sua igreja e falar sobre o líder ali da IBD, o líder do departamento deles de adolescentes, porque aqui você tem que mostrar que tem pessoas da igreja que eles podem confiar nessa questão de contar uma privacidade deles. Terceiro tópico. Honrar os pais é uma questão de obediência a Deus. Subtópico A. Aconselhar é uma atitude amorosa dos pais. B. O que significa honrar e obedecer a seus pais? E C. A honra dos pais deve ser permanente. Aconselhar é uma atitude amorosa dos pais. Os pais devem amar seus filhos e orientá-los conforme a escritura sagrada. Não é orientar assim a base alheia. Não, você tem que dizer, olha, seu pai está te orientando na base da Bíblia. A base da nossa palavra de Deus, o nosso manual de fé. Em contrapartida, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. E aí a gente entra na letra B. A obediência é uma das formas de honrar alguém, mas a honra é mais do que somente obedecer. Existem filhos que obedecem aos seus pais, mas fazem comentários depreciativos a respeito deles em conversa com amigos. Neste caso, eles podem até estar obedecendo os pais, seguindo as orientações, porém não respeitam quando dizem coisas ruins sobre alguém. Então você tem que dizer, olha, aqui nesse exemplo, não adianta obedecer seus pais se você fala mal dos seus pais. Ai, meu pai fala que eu não posso fazer, eu não faço, mas eu acho que não é legal, e começa a rir, e aí os amigos também falam mal dos seus pais, e aí não é nada legal. Então, você tem que dizer para os seus alunos que não basta eles obedecerem se eles falam mal dos próprios pais. Eles têm que obedecer e amar os pais e entender os pais. A honra aos pais deve ser permanente. A responsabilidade de honrá-los deve ser permanente. Honrar os pais é algo tão importante que o próprio Deus deixou uma promessa para aqueles que assim agirem. A vida longa, este é o primeiro mandamento com promessa. E por ser um mandamento de Deus, nós devemos obedecer. Porque é Deus que nos mandou obedecer nossos pais, nós temos que obedecer. Então, você fale para o seu aluno a importância dos pais, né? Pai e mãe.
Por fim, caro pré-adolescente, vale destacar que ouvir conselhos é importante para o seu aprendizado. Os conselhos que você segue hoje certamente serão importantes para outras pessoas, que Deus vai usar você para aconselhá-las. Ou seja, a gente tem que dizer para o pré-adolescente que ele tem que ouvir os conselhos dos pais, dos pastores, dos líderes, dos professores, obedecer para que ele possa aconselhar seus amigos melhor, né? Ali da frente, quando ele virar um jovem, um adulto, um pai, um marido, ele saber, ou mãe, uma esposa, ele saber, olha, aconteceu isso na minha adolescência, meu pai disse isso, meu pastor disse a mesma coisa, meu líder disse a mesma coisa, e eu fiz, e deu certo. E você pode perguntar, olha, vamos criar uma situação. Você pode criar uma situação e falar, agora, quem vai me aconselhar? Você vai ver que cada aluno vai dizer uma coisa. Aí você pode refletir, olha, viu que dá a gente contar para várias pessoas a nossa queixa, a nossa individualidade? Porque cada um vai ter um conselho para dar. E aí você vai se sentir perdido, vai se sentir confuso, não vai saber para onde ir. Então, peça aos seus pais, mesmo se estiver tendo dificuldade em entender, vá ao seu pastor para falar, porque seu pastor vai falar com seus pais, vai falar com você. Ou se, né, seus pais estão longe, há vários, né, N assim, né, vai trabalhar, tá sem o celular, tá em outro estado trabalhando, então várias coisas podem acontecer. Então você tem que deixar claro para o seu aluno que ele tem pessoas que o amam na igreja e que podem aconselhar ele, e que ele pode dizer. E deixar claro também que pai e mãe tem que obedecer pai e mãe sabe o que é melhor para cada filho. Pai e mãe, famílias têm cada realidade diferente. Então tem que falar que pai e mãe são responsáveis pela vida dos filhos e vão dar bons conselhos. E tem que fazer abrir e fechar a Bíblia. Tem que abrir Provérbios. Vamos ver quem abre Provérbios primeiro? E dá ali uma bala, um pirulito para quem abrir primeiro. Ajuda ali aquele que não sabe. Vai falando os livros até achar o livro de Provérbios, porque pré-adolescente tem que abrir e fechar a Bíblia. Abrir e fechar a Bíblia. Agora, dito isso, todas essas coisas, eu coloquei um hino aqui para apresentação. Quem apresenta é o hino da harpa, hino 111. Você pode cantar a primeira estrofe e o coro. Nessa primeira aula, como vai ser a primeira aula do trimestre, eu aconselho a você fazer um convite especial. Faça uma imagem no Canva. O Canva é bem fácil de acessar, você baixa no seu celular ou você pede para o seu filho ou para sua filha, para alguém. Falando assim, vamos começar o nosso quarto trimestre, coloca ali o tema, fala que vai ter coisas diferentes. Vai mandando para o pai dos seus alunos, manda ali no grupo se você já fez no trimestre passado e prepara uma aula boa, prepara um ambiente legal, coloque balões, coloque fita de cetim, compre um bolinho, compre um salgado, compre um suco, faça assim algo diferente para seus alunos verem, meu Deus, esse trimestre realmente vai ser bom, olha que legal, tem balão na nossa sala, tem fita de cetim na nossa sala, olha, a professora preparou uma coisa tão legal pra gente. E aí você começa. Eu já trouxe essa dinâmica no trimestre passado, no talento musical. E agora eu tô trazendo essa dinâmica pra gente fazer sobre a gente se conhecer. Como é o primeiro trimestre, mas a gente já se conhece, meus alunos já se conhecem. Ou as crianças vão dizer, mas a gente já se conhece. Não tem como a gente conhecer 100% outra pessoa. Então você vai falar assim, olha, cada um pega um tamanho de barbante, aí cada um vai pegar, né? E aí você vai dizer, olha, vai enrolar no dedo e você vai falar sobre você. Então, você, professor, pode começar ou você fica no final. Então, por exemplo, meu nome é Jéssica, sou professora da EBD, sou casada, tenho uma filha, gosto da cor rosa, deixa eu ver quem mais, que dá tempo de pensar. Gosto de comer estrogonofe. Você vai falar ali coisas para o seu adolescente, para o seu pré-adolescente ter ideias do que ele vai falar, né? Gosto de cantar,
gosta de desenhar, gosta de pintar. Você vai falando ali o que o seu adolescente acha que gosta de fazer, para ele ter ideias na hora dele, porque vai ter adolescente que vai pegar um desse tamanho, tem adolescente que vai pegar grandão, desse tamanho. Então você vai dando ideias pro seu adolescente. Então eu toco violino, eu rejo as irmãs aqui da igreja, eu rejo Filadélfia, que são os adolescentes. Então você vai falando para os seus alunos falarem coisas novas, coisas diferentes. E você também fala para ter um conhecimento maior, para ter uma quebra de gelo, até porque sempre temos crianças novas, alunos novos na nossa sala. E aí depois que você fizer esse do barbante, você pega e fala, olha, como começou o trimestre, aí você faz aqui, eu tô falando no início dessa placa, tem folhas A3, do tamanho A3, que são grandes. É um pouquinho maior dessa placa do EVA que você pode fazer na sua sala de aula. E você pode fazer também, pegar esses provérbios e imprimir em folhas e cortar eles no meio para o adolescente, como se fosse um quebra-cabeça, para o adolescente achar. Coloca vários provérbios ali cortados, né, ao meio, e fala, olha, vamos juntar os versículos. E aí eles vão juntando os versículos até dar o versículo completo com a referência. E aí fica uma brincadeira bem legal que dá para todos os pré-adolescentes brincarem juntos. Essa foi a nossa primeira aula. Nós vamos ter aí 13 aulas. Que Deus abençoe vocês e que Deus possa dar mais ideias, mais dinâmicas. Que seja um trimestre abençoado, que seja um trimestre abençoado para você, professor, professora, para os seus alunos e para a família dos seus alunos. E eu quero que você me diga de onde você é, qual a igreja que você frequenta, você é professora dos pré-adolescentes, ou você gosta de assistir às aulas, você é líder do departamento, quer pegar, né, veio assistir para pegar ideias, me fale aí, diga seu nome, que eu quero muito conhecer você. E o dia que você estiver aqui em Brasília, ou alguém da sua família aqui em Brasília, fale da nossa igreja. Somos aqui da Assembleia de Deus, do SAAN, Setor de Abastecimento Norte, quadra 1, lote 1330. Esperamos por você. Agora eu vou orar. Senhor, muito obrigada, Pai amado, por este professor, por esta professora que está tirando um tempo, Senhor Jesus, da vida dele, Pai amado, para saber mais, para ensinar mais os seus alunos, Senhor Jesus, dê estratégia, Senhor Jesus, dê o financeiro, abençoe o financeiro, Senhor Jesus, dê ideias, dê dicas, Senhor Jesus, abençoe os seus alunos, Senhor, já abençoe esse trimestre, que seja um trimestre abençoado na Tua presença e que o Senhor esteja conosco a cada dia, a cada passo, abençoe as famílias que estão assistindo, Senhor, abençoe as igrejas, os pastores desses professores, Senhor Jesus, e que possamos ver grandes bênçãos, Senhor Jesus, grandes maravilhas, em nome de Jesus, amém. Até a próxima!